Plantão Médico Bandeirantes. Muito bem, às 10h03, abrindo já aqui o nosso Plantão Médico Bandeirantes de hoje, recebendo a doutora Mara Mendes, médica acupunturista do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, já está aqui conosco em áudio e vídeo. Tudo bem, doutora? Como vai? Seja muito bem-vinda, hein? Obrigada pelo convite. Doutor, esse mês a gente já fez, né, como eu falei aqui na abertura, medicina funcional integrativa, falamos sobre a alimentação saudável com uma nutricionista, a gente está seguindo aqui nessa linha, né, da medicina e trazendo, né, outros tipos de terapias, de tratamentos, e aqui hoje a gente vai poder falar um pouco mais, com mais propriedade sobre a acupuntura, que é uma opção de tratamento que tem origem lá na medicina tradicional chinesa, isso há mais de 4.000 anos. Então é uma prática milenar. Queria começar por aí, saber um pouquinho da origem, o que é de fato a acupuntura, doutora? Pois é, a acupuntura ela tem mais de 3 a 4 mil anos, né, originada na China. Eles foram fantásticos, né, porque naquela época só se tinha diagnóstico de umas 20 doenças e eles conseguiram mapear o corpo, né, com pontos e passar a utilizar essa técnica de agulhamento para fazer tratamento dessas doenças, né. Porém, com a evolução da medicina, da neurociência, da biologia molecular, né, da anatomia, passaram-se a se fazer, né, trabalhos científicos e foi mostrado que a acupuntura, né, ela tem eficácia em outras situações também, entendeu? E passou, inclusive, a ser especialidade médica, inclusive no Brasil, a gente, esse ano faz 30 anos, né, de acupuntura como especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Então, por exemplo, eu sou médica acupunturista, né, especialista em acupuntura. Minha primeira especialidade foi ginecologia, especialista em ginecologia, e também tenho uma atuação em clínica da dor. O que acontece? Então, a acupuntura é uma especialidade hoje médica como qualquer outra especialidade. E o paciente que procura acupuntura, ele tem que ser avaliado, né, como um todo, né, com anamnese, com exame físico, para se fazer um diagnóstico ocidental, como a gente fala, né, se fazer um diagnóstico para poder depois instituir um tratamento, seja ele alopático, seja ele associado com a acupuntura, mas o diagnóstico é muito importante, porque não é só colocar agulha, né, é você saber o que o paciente tem e poder fazer da acupuntura uma técnica que possa tratar ou aliviar o diagnóstico que ele tem, a doença que ele tenha. Doutora, eu já fiz... perdão, diga lá. Sim. Não, pode falar. Não, eu já fiz acupuntura, né? Já fiz o tratamento, sei como funciona, mas para quem nunca fez, não conhece, não sabe como que é, explicar aqui um pouquinho. Então, você estava dizendo que precisa que... Você precisava dizendo que o paciente precisa, então, claro, ter uma primeira consulta com esse médico, né, essa relação médico-paciente, explicar o que ele está sentindo, né, as dores, as queixas, tudo que ele tem, um histórico, e a partir daí que um médico acupunturista vai desenhar um tratamento, é isso? Isso. E que o tratamento, como é que age a acupuntura? Para a gente fazer porque a gente sai da filosofia oriental, né, como eles, lá há 4 mil anos, eles, né, começaram a fazer a técnica de uma forma mais filosófica, e isso foi comprovado cientificamente, né, e com trabalhos, hoje a gente trabalha com acupuntura, né, com pesquisas, com medicina baseada em evidência. Então, como é que funciona? A gente sabe que quando a gente coloca os pontos, né, quando a gente faz a sessão de acupuntura, a gente está estimulando o cérebro a produzir neurotransmissores, neurohormônios que vão agir tanto como efeito anti-inflamatório, analgésico, relaxante muscular, como também para o lado emocional, né? A gente sabe que a gente libera endorfina, serotonina, vários neurotransmissores que vão agir, inclusive neurohormônios, né? Então, assim, a gente trabalha também com liberação hormonal. Então, o que a acupuntura, ela faz? Ela ajuda o organismo a se equilibrar. Eu brinco sempre, né, que a gente tem tudo.
né, no nosso corpo. Inclusive, se a gente parar para pensar, por exemplo, fazendo uma analogia, hoje está se começando a usar o canabidiol. O maior sistema do nosso corpo é o sistema endocannabinoide, né? Então, se usa hoje o canabidiol como medicação, por quê? Porque ele vai agir onde está faltando. Então, a acupuntura vai fazer isso. Se o paciente, vou dar um exemplo, se o paciente está com uma dor miofacial, muscular e tal, ele vai, com a sessão da acupuntura, o cérebro vai ser estimulado a liberar essas substâncias analgésicas e anti-inflamatórias, e aliviando o quadro de dor. Obviamente que esse paciente vai fazer um tratamento, se for dor crônica, multidisciplinar. Ele vai fazer acupuntura, ele vai precisar fazer, se for o caso, fisioterapia, RPG, a depender da patologia que ele tenha. Quando a gente fala em acupuntura, vem à mente, não é, as agulhas, que a gente já até falou aqui, sim, mas eu estava lendo, estava pesquisando, que não é só as agulhas, depois a gente pode até falar dos outros tipos, né? Mas o número de agulhas que são usadas, onde elas são colocadas, tudo isso vai depender do que o paciente está sentindo, do que ele passar para o médico. Então ele está com uma região, uma dor na região ali da lombar, ou no pescoço, ou nas pernas, ou nos braços. Então, dependendo do relato, você vai colocar mais ou menos agulhas em diferentes regiões também do corpo. Sim. É isso? Sim. O tratamento ele não é único, né? Depende do diagnóstico para a gente saber que pontos a gente vai usar. E, normalmente, a gente não começa no lugar da dor, tá? Porque, assim, você começa em pontos a distâncias e depois a gente faz pontos locais e tudo. Mas isso depende realmente do diagnóstico para a gente poder instituir quais são os pontos que, na realidade, são terminações nervosas. Então, por isso a importância de saber bem a anatomia, né? Saber os nervos que passam, a circulação e tudo mais, porque a gente trabalha com regiões, né? Regiões irrigadas, inclusive. Agora, tem, muitas perguntas aqui dos nossos ouvintes, relatos aqui, não é, de gente que faz uso de acupuntura, do tratamento. A Loreta, por exemplo, eu faço aqui, adoro, me sinto super bem, principalmente para lombar, né? Denise Corrochano também está aqui adorando o tema de hoje. O Newton Aires, Santista de São Vicente, a Cida Luzumira, e tem muitas perguntas aqui, muitas dúvidas, não é? Bom, já vou começar a passar aqui algumas para a doutora Mara Mendes, que está hoje participando do Plantão Médico Bandeirantes. A questão das agulhas, né? Tem gente que tem fobia, que tem medo, que tem pânico aí das agulhas, né? Mas a perfuração, ela não é tão profunda assim, não é, doutora? Não é tão profunda, né? E tem lugares que não pode ser tão profunda, porque senão você faz efeito, né? Você pode fazer complicações. Por exemplo, na região torácica tem que ter, né, conhecimento muito para não ter uma complicação como um pneumotórax ou alguma coisa assim, né? Lesão de nervo. Então, mas assim, o agulhamento não é tão profundo, né? E normalmente não é doloroso. Eu digo sempre que é assim, o máximo que você pode sentir é um choquinho rápido, que a gente chama isso, né, de pegou o nervo, então já liberou endorfina mais rápido e tal, mas assim, não é nada insuportável, não. Mas tem gente que tem fobia de agulha e aí você pode usar outras técnicas, né? A gente tem a acupuntura, o laser mesmo, né? Ele não dói, é uma técnica também que você pode fazer com acupuntura, entendeu? A laser. Para quem tem fobia de agulha, criança, por exemplo, né? Criança é mais inquieta, então a gente pode fazer acupuntura em criança sem dúvida, mas assim, a gente acaba deixando a agulha um pouco menos de tempo, ou então a gente opta também por fazer um laser. Tem a acupuntura auricular, né? Que a gente não bota agulha, mas assim, o agulhamento é importante. Doutora, a partir daí tem várias perguntas, né? Você falou de crianças. A acupuntura, então, ela pode ser feita em criança, em adulto, em adolescente? Sim, pode ser feito em criança? Pode ser feito em criança, pode ser feito em adulto, pode ser feito em idoso. E a questão do tempo, né? Que você falou que então nas crianças acaba ficando menos tempo, não é? Se for, exatamente. Porque quando eles são muito inquietos, a gente deixa menos tempo. Uma sessão de acupuntura, em média, mínimo, a gente deixa de 20 a 40 minutos. Né? Então, numa criança pode ser que seja um pouco menos, ou então a gente opta por uma outra técnica como o laser, né? Que é muito bem aceito por eles, porque não dói, é indolor.
Agora, não existe, né? Tem ouvinte aqui perguntando se dá para colocar as agulhas, né, em si mesmo. Isso não tem como na Não, acupuntura, né, eu, doutora? eu nunca botei em mim, aliás, eu só botei em mim uma vez. É. Quando eu fui para a China estudar acupuntura, passei 2 meses lá e para eu agulhar lá, o médico me fez me agulhar, para saber se eu sabia fazer, entendeu? Tem. Aí eu fui assim, botei uns 3 pontos que ele me pediu, ele viu que eu sabia, mas assim, não deve estar, sabe por quê? Porque se ela passar mal, se a pessoa tiver uma lipotímia, né, uma baixa de pressão, isso pode Sim. acontecer. Eu já tive casos, e aí? A pessoa, como é que ela vai? Então, não é indicado a pessoa se autoagulhar, não. Agora, a gente já explicou que o tempo, né, uma sessão média ali de 20 a 40 minutos com as agulhas, né? Mas quantas sessões são necessárias para aliviar, para trazer um relaxamento, já uma melhora naquele quadro que o paciente está sentindo? Pois é, a acupuntura, o efeito é acumulativo, né? Então, o que acontece? Eu sempre falo para o paciente fazer de 5 a 10 sessões, né? Pode-se fazer 2 vezes semanais, porque o efeito da acupuntura é, em média, 24, 48 horas, ele mantém o efeito. Então, se fizer 2 vezes semanais, pelo menos 5 a 10 sessões, a gente tem uma resposta, se a acupuntura está respondendo. 80% da população responde bem à acupuntura. Né? Obviamente que tem gente que não responde, como qualquer outra técnica, mas a maioria sim. Então, eu solicito uma média de 5 a 10 para começar. E, às vezes, o paciente gosta, está tratando a dor lombar. Aí, ele melhorou da dor lombar e vem a insônia. Aí, a gente trata, entendeu? A gente vai, e para isso, a gente vai também mudando pontos e mudando técnicas. A gente pode, num paciente só, fazer mais de uma técnica, a depender de cada caso. Agora, doutor, é mito ou verdade que a acupuntura ela tem uma eficácia melhor ali em dores, né? Dores Sim. crônicas, enfim, do que outros tipos de doenças, de sintomas? Ela atua mais em dor, é verdade isso ou não? A gente recebe muito paciente para tratar a dor, né? Dor crônica principalmente. Mas também a gente tem trabalhos mostrando a acupuntura em outras patologias, por exemplo, doenças respiratórias, tem trabalhos mostrando acupuntura em asma, criança, alergias, tem também aquelas pacientes que têm depressão. Esse lado emocional ajuda bastante, insônia, ansiedade. Bem, eu como ginecologista, a gente lançou ano passado, inclusive, um livro, Tratado de Ginecologia, Obstetrícia e Infertilidade com Acupuntura. Por quê? Porque nessa área a gente também tem uma resposta satisfatória. Tipo, eu atendo muitas pacientes de infertilidade que elas vão fazer fertilização alta complexidade ou até a baixa complexidade, né? O tratamento de fertilidade, que a acupuntura já entra aí como um coadjuvante que vai melhorar a eficácia do método. Então, numa paciente de FIV, os estudos mostram que a FIV sozinha, ela tem uma eficácia de, vamos supor, 26%, foi o estudo, o pioneiro, né, lá atrás, já tem mais novos. E com essa paciente fazendo acupuntura associado, a eficácia passou para 45%. Então, a gente vê que existem mais atuações da acupuntura, não só no quadro de dor, né? Tem outras áreas da medicina que a gente também pode. Por exemplo, pacientes pós-quimioterapia, né? Náuseas e vômitos de quimioterapia, a acupuntura tem hoje já comprovação que melhora. Pacientes de neuropatia pós-quimioterapia, a gente também faz acupuntura para melhora. Existem várias outras opções também terapêuticas que não só o quadro de dor. Então já vamos aqui responder aqui os nossos ouvintes. O Sérgio mandou mensagem, disse que está adorando aqui a pauta médica, sempre esclarecedoras, na linguagem popular, e aproveito para perguntar da utilização da acupuntura para o tratamento da sinusite crônica e a eficácia. Então, pode ajudar aqui o Sérgio na sinusite crônica, então, doutora? Pois é, Sérgio. A sinusite crônica, né? Ela, primeiro, pode ajudar, ele vai melhorar a respiração. A gente tem uns pontos que botam em face, não só em face, né? Também no corpo, que ele vai abrir o nariz. Então, ele tem aquela sensação de respirar melhor.
Obviamente que isso não invalida o tratamento dele alopático, né? E também não invalida lembrar que sinusite crônica, essas doenças têm que também fazer o tratamento multidisciplinar, com uma alimentação anti-inflamatória, tirando, né, várias substâncias da alimentação dele, como lactose e companhia, que também vai piorar esse processo inflamatório, mas a acupuntura vai dar um bem-estar para ele. Se ele associar o método, ele vai ter uma boa resposta, sim. Mais ouvintes aqui com perguntas, né? A Eunices Teixeira, de Uberaba, não é isso? Pode tratar labirintite? Bem, labirintite, ele pode melhorar a tontura, né? Agora, labirintite, normalmente são os cristais fora do lugar, né? Então, o melhor tratamento de labirintite é uma fisioterapia para labirintite, ok? Agora, se mesmo fazendo uma fisioterapia, ela ainda persistir com tontura e náusea, porque a labirintite dá muita náusea, e também tem um lado da ansiedade pela própria labirintite, que a acupuntura vai melhorar, fazendo a liberação daqueles neurotransmissores, melhorando a qualidade de sono dela, e isso vai como coadjuvante, associado ao tratamento da fisioterapia para o labirinto. A Rosane de Oliveira escreveu aqui no nosso chat do YouTube: 6 meses de acupuntura, tá mudando a minha vida. O Fábio Bezerra, grande Danilo, abraços. Tema importante aqui. O Júlio César Francisco Silva, bom sábado a todos. O Hélio Aldevino também tá aqui. O Romeu Mota Castanha, o Márcio de Paula. Quem mais aqui? A Cida Luz Zumira, já falei. E o Milton Goya chegando aqui agora. A Marisa Silva quer saber o seguinte, doutora: funciona para ajudar, para ficar livre de vícios como álcool e cigarro? Não. A gente teve uma época que a gente fazia acupuntura para parar de fumar, para ajudar, né? Porque na realidade a acupuntura vai melhorar a ansiedade, mas assim, dizer que ela vai ser tratamento único para esses vícios, não. Ele pode melhorar o lado emocional da ansiedade, porque tem gente que fuma, né? Mas aí tem que fazer o tratamento tradicional mesmo. Doutora, a gente falou lá no início, né, sobre as agulhas, né, mas que não é só as agulhas, existem outras formas, não é? Eu, quando fiz a acupuntura, fiz também a ventosa, não é? A ventosa terapia. E tem as sementes também ainda, né? As sementes que a gente coloca aqui, que fica ali pressionando esses pontos específicos, né? Tem o mesmo efeito, a ventosa tem o mesmo efeito da agulha, a semente tem o mesmo efeito da agulha, são coisas completamente diferentes, complementares. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pois é. A ventosa é uma técnica, né, para aqueles pacientes que têm dor miofacial, né? Então, ela está é um quadro de dor mesmo, né? A musculatura está tensa, tem ponto gatilho, tem nódulos ali. Aí você vai fazer a ventosa, a ventosa faz o quê? Ela faz uma pressão negativa ali, né? Quando você aspira, é como se fosse uma isquemia na musculatura, e depois, quando você tira, ele relaxa a musculatura. Então, ali é um verdadeiro relaxante muscular natural, né? Então, é uma coisa pontual. Eu não vou tratar uma ansiedade com ventosa, quer dizer, esse paciente, como vai relaxar indiretamente, ele fica mais relaxado, mas assim, a liberação, a acupuntura tradicional não pode ser feita junto com a ventosa. Normalmente, quando a paciente tem dor miofacial importante e tem algumas outras patologias associadas, eu associo técnica. Entendeu? Então, a ventosa vai ajudar bem nessa dor muscular, para relaxar essa musculatura, sem dúvida. A acupuntura auricular, a orelha é um microsistema, é como se fosse um bebê de cabeça para baixo. Então, o que a gente faz? Ali tem os pontos. Antigamente a gente usava semente de mostarda para fazer, né? Para fazer a peça, para botar, porque era a menor semente que tinha, para fazer pressão no ponto. Hoje já se compra o aurículo pronto, que é um metalzinho. Na realidade, ali é para fazer pressão no ponto. Então, a gente bota os pontos relacionados à dor do paciente ou à ansiedade, né? Que se for para o caso de ansiedade. Aí, o que acontece? Quando você estimula a orelha, aqueles pontos, você está estimulando o nervo vago a liberar neurotransmissor como endorfina, serotonina, e isso vai mantendo o tratamento, porque
Ele faz a sessão de acupuntura aqui com agulhas ou com eletroestimulação, agulha, eletroestimulação ventosa. A gente faz eletroestimulação com baixa, de alta e baixa, né, frequência, a depender de cada caso, e também a gente bota auricular para ir para casa, né, que a gente faz o tratamento de manutenção, porque ela vai ficar ali fazendo, tonificando os pontos e vai continuar essa liberação de neurotransmissor, entendeu? E aí essa auricular, ela normalmente fica de 5 a 7 dias. Depois disso, pode tirar, porque não vai fazer mais efeito. A gente alterna, né? Bota na orelha numa semana, na semana seguinte bota na outra para descansar um lado. Tem o laser, né? Como eu falei antes, tem laser. Além da acupuntura, quando eu falei as agulhas, você bota o eletrodo, né? A eletroestimulação é um aparelhinho que a gente bota em baixa frequência naqueles pacientes que têm dor crônica, para estimular a liberação de mais neurotransmissor, não só endorfina, como dinofina, que tem um efeito analgésico maior, ou nas dores agudas a gente bota numa frequência mais alta. Tem também um outro aparelhinho que a gente pode usar, eletrodo ou nas agulhas, que é a microcorrente, que vai agir na liberação mais de ATP e também vai melhorar o quadro de dor. Então, são várias técnicas hoje que a gente tem e pode somar o tratamento. A Toninha Scatena está aqui acompanhando, assunto importante. A Maria Elizabeth Gianotto também aqui conosco, quem me mandou mensagem no Instagram foi a Vanessa Garbo, a Audélia Vido. Aqui no nosso chat do YouTube, a Margarida Alves está chegando, o Sam Pipas, é isso? A Margarida Alves falei aqui, a Ana Maria Moraes também está na praia, curtindo, ouvindo aqui a Bandeirantes, a Maria Diva Pina também. Danilo, parabéns por mais um tema médico interessante e importante. Tem muitas dúvidas que a gente já vai repassar aqui em instantes, né? Mas você sabe, doutora, que ouvindo você falar desses pontos tão cruciais aqui que a gente tem, não só na orelha, não é? Bom, no corpo todo, esses pontos de estímulos, eu fico pensando naqueles piercings, né? Nos brincos todos que ficam fazendo uma pressão permanente, não é? É prejudicial, não é? O que você pode falar dos piercings e dos brincos? Pois é, hein? na China elas não furam a orelha. As chinesas não têm orelha furada. Quando eu fui para lá, minha orelha furada. Na realidade, quando a gente fura a orelha e bota os pontos, não vai fazer esses pontos porque inativou, entendeu? Não vai funcionar. Então, o ideal é que a gente não fique furando demais, porque aí a gente perde essa técnica também. Mas, assim, tem pontos dentro da orelha, entendeu? Não é só esses pontos externos, né? Então, tem a aurícula francesa que a gente faz para estimular o nervo vago aqui dentro. Então, tem outras coisas que você pode usar a orelha mesmo estando furada. Agora, os pontos furados você não vai utilizar. Mas então não é que tem problema, assim, você ficar com um piercing que ele fica ali permanente, fazendo Não, aquela ele pressão? não vai ficar. Até porque se você parar... quando a gente faz auricular, com 5 a 7 dias ela não funciona mais. Então, você furou ali, aí já inativou aquele ponto. Já não vai funcionar mais. A gente vai então, seguir... não tem Oi, diga grandes lá, doutora. repercussões, né? Mas perde a eficácia da técnica, né? A gente vai seguir aqui trazendo os relatos dos nossos ouvintes, né? Olha só o que escreve, doutora, o Leonardo Ferreira, da Freguesia do Ó. Bom dia, Gobato. É importante que as pessoas tenham plena consciência de que a acupuntura não é medicina alternativa, e sim medicina, portanto feita por médicos e médicas, né? É um importante auxílio também em tratamentos de doenças mentais, evitando inclusive efeitos colaterais de remédios da alopatia, ele diz aqui, né? Tem isso, doutor, as pessoas associarem a acupuntura como um tratamento alternativo e não o principal? Ela não é alternativa. Ela pode ser um tratamento complementar ao tratamento alopático. Por exemplo, a paciente tem depressão, toma vários antidepressivos e começa a fazer acupuntura. Ela começa a melhorar com a acupuntura, a gente vai diminuindo a dose do antidepressivo dela, entendeu? Para até a gente conseguir tirar e ela não precisar mais. Obviamente, fazendo terapia, né? Fazendo as outras coisas associadas. Então, a acupuntura, ela acaba sendo complementar ao tratamento alopático. Não, é muito comum a gente fazer os dois, não precisa
um não isenta o outro, né? Mas a acupuntura ajuda nesse processo, como ele falou aí, de doenças mentais. Hoje o mundo está muito, né? As pessoas estão muito tendo burnout, tendo muito distúrbio de ansiedade, né? E a acupuntura ajuda muito nesses. As pacientes estão tendo muito hoje insônia também. Então, a acupuntura ajuda muito. E aí, quando eles vão para o psiquiatra, por exemplo, não sai com menos de 2 remédios, né, prescritos. E aí, eles ficam muito sedados, aí acabam... Quando a gente começa o tratamento, a gente vai começando e vai começando para desmamando essas medicações até a gente conseguir retirar. Doutora, tem muitas mensagens, muitas perguntas aqui. Vamos ver se a gente consegue atender todos os nossos ouvintes. Então vamos lá, vou colocar a primeira de áudio aqui dos nossos ouvintes que estão participando, hein, pelo 11 99904 8756. Vamos ouvir aqui a primeira. Bom dia, Danilo, tudo bem? Aqui é o Gilberto do Morumbi. Parabéns pelo tema. É sempre importante falar sobre acupuntura. Eu gostaria de perguntar para a doutora Amara se a acupuntura traz algum efeito colateral e se ela é recomendada para crianças. Um abraço. Das crianças a gente já respondeu, mas os efeitos colaterais, doutora? Pois é, os efeitos colaterais normalmente são poucos, né? Mas pode existir, por exemplo, pode pegar algum vaso, fazer um hematoma, uma equimose. Tem que ter muito cuidado em fazer, primeiro, as agulhas descartáveis e não reutilizáveis, tá? Nunca. A agulha tem que abrir, tem que fazer antisepsia do paciente para evitar uma infecção. Não vai fazer num paciente com infecção de pele. Você não vai botar uma agulha ali para não ter, né, piora da infecção ou gerar infecção. Então, os efeitos colaterais normalmente são baixos e tem que ter cuidado, como eu falei antes, né, de lesões, né, neurites, lesões de nervo, ou o pior que a gente tem, assim, já relatado na literatura, são pneumotórax, lesão de nervos de coluna, mas isso são raros, né, mas pode acontecer. Não se deve aprofundar em algumas regiões a agulha para evitar esses casos, né? Mais uma aqui, vamos lá. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Sandra, eu moro em Atibaia, interior de São Paulo, e eu queria fazer uma pergunta para a doutora. Tem como fazer uso da medicina através da acupuntura para tratar obesidade? E a outra coisa, se já é reconhecido como uma especialidade médica, por que os convênios não cobrem? Porque o meu convênio não cobre acupuntura. Mas eu queria mesmo era saber se pode-se usar a acupuntura para tratar obesidade. Obrigado, Bem, viu? E o Fábio Mendes também, só pra gente não deixar aqui passar, o Fábio Mendes também pergunta a mesma coisa, né? Se atende com convênio. Daqui a pouquinho, deixa só a doutora responder sobre a questão da obesidade dos convênios, mas daqui a pouquinho a gente vai falar também que está no SUS, né? Que é importante. Ah, Danilo, às sim. vezes você fala dos tratamentos, mas os tratamentos são caros, não são acessíveis, mas no caso da acupuntura está no Sistema Único de Saúde no SUS. Mas, doutora, só pra gente não perder aqui, por gentileza, respondendo a nosso ouvinte sobre a questão da obesidade e na sequência sobre os convênios. Pois é, em relação à obesidade, a gente sabe que a obesidade é uma doença que tem que fazer um tratamento também multidisciplinar, né? Então, a acupuntura entra nesse tratamento para, como eu tinha falado antes, para tratar a ansiedade, né? Melhorar a qualidade de sono e, com isso, diminuir essa compulsão. Então, ele ajuda como complementar, não é tratamento único. Então, você pode fazer o uso dessas medicações hoje, que cada dia chega uma mais, né, mais nova, como a semaglutida, agora a tirzepatida, e pode associar a técnica de acupuntura, como pode associar outras medicações também que vão diminuir essa compulsão. Certo? Então, ela vai ajudar e não vai ter os efeitos colaterais das medicações, né? Então, por exemplo, se você tem muito enjoo com esses remédios para a obesidade, a acupuntura vai ajudar nesse enjoo também, entendeu? Então, é muito bom se você puder associar. Em relação aos convênios, a acupuntura, os convênios cobrem, sim, todos os planos de saúde regidos pela ANS são obrigados a cobrir a acupuntura porque é especialidade médica. Por exemplo, eu sou de Salvador,
trabalho numa clínica aqui que a gente atende acupuntura pelos convênios. Os principais convênios a gente tem, e tem outros convênios também que tem. Então, tanto convênio como em alguns lugares do SUS também tem acupuntura. Aqui mesmo na minha cidade, né, a gente tem no Hospital Universitário, né, o professor Edgar Santos, que é o Hospital das Clínicas aqui, a gente tem o serviço de dor pelo SUS e o serviço de acupuntura. Então é E os importante. convênios têm que cobrir, viu? É importante, então, os ouvintes aqui que perguntaram, né, sobre o convênio, procurar o seu convênio médico, tirar as dúvidas, saber por esclarecer quê. direitinho, exatamente também checar na rede, não é, do SUS, né, Sistema Único de Saúde também, se está fazendo o tratamento direitinho, se atende na sua cidade, não é? Bom, agora, muitos ouvintes relatando, né, falando sobre o convênio, o caso da Maria Aparecida, ela disse que sim, o convênio dela cobre, e ela acabou de fazer 10 sessões que ficou, deixa eu ver aqui, ficou bem, que bom, ela ficou bem do ciático, né, que ela não conseguia nem andar, fez 10 sessões e ficou bem, então no caso da nossa ouvinte aqui, cobrindo aqui o convênio médico, não é? O Eduardo, ele vive tomando antialérgicos, né, que ele não aguenta mais, está em busca ali de um outro tratamento, é o nosso ouvinte lá que já relatou a questão da rinite. A Dirce de São Vicente também está aqui, faz tratamento com acupuntura. Agora, o Gilberto está ouvindo a gente, doutor, olha só, em Virgínia, nos Estados Unidos, e ele quer saber se ajuda na gota. Bem, na gota, para diminuir o ácido úrico, não. Ele vai ter que tomar medicação para reduzir o ácido úrico, mas no processo inflamatório local que a gota faz, sim, porque a acupuntura vai reduzir aquele edema, vai ajudar naquela reação inflamatória que dá, principalmente, né, nas articulações do pé, de tornozelos e joelho. Ele pode usar associado, sim, e usar medicação e fazer a dieta, né, para baixar o ácido úrico, que é o responsável por ter a gota. O Leandro Passos é motoboy, tá ouvindo a gente aqui, tá trabalhando e ouvindo a Bandeirantes, atento aí com o tema do nosso plantão médico Bandeirantes de hoje, que é a acupuntura. Mas tem mais ouvintes aqui, todo mundo querendo tirar as dúvidas. Vamos lá, vamos atender aqui a maior parte da nossa audiência aqui. Vamos lá, rodar mais uma. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora. Secretária de Osasco. Eu faço acupuntura. Meu médico ortopedista passou para mim a lombar e cervical, passou também fisioterapia. A fisioterapia não me ajudou tanto, a acupuntura me ajudou muito. Só que faz 3 meses que eu não faço, porque chegou final de ano, trocou de médico e tal. Eu pretendo voltar. É normal, aí voltei a sentir dor, como eu não estou tomando remédio, né? Eu junto conversando com o médico, a gente preferiu fazer esse tipo de coisa do que tomar remédio. Eu voltei a sentir dor de novo. Isso quer dizer que eu tenho que estar fazendo sempre esse tratamento? Bem, quando você faz o tratamento e melhora a dor, você tem que ver o que é que você está fazendo também. Assim, você faz uma atividade física regular, você faz um pilates para melhorar a sua coluna, porque assim, a gente tem que fazer alguma atividade, né? Independente de você tratou a dor, você tem que fazer alguma atividade para fortalecer, né, sua coluna, para evitar que você entre em crise. Então, se a dor está voltando, é porque também pode estar, não está acontecendo isso, né? De estar fazendo uma atividade regular. A gente tem que fazer atividade física, seja indicada para cada caso, óbvio. No seu caso, por exemplo, de coluna, o Pilates seria uma boa indicação, pelo menos de 3 a 4 vezes por semana. Para quê? Para que mantenha a sua coluna alinhada, mantenha a musculatura, né, bem trabalhada e evite, né, que você venha a reagudizar uma crise de coluna, mas pode acontecer. A acupuntura vai tratar o quadro, né, da crise, mas você tem que fazer a manutenção com uma atividade, entendeu? Mas se você está voltando à dor, é melhor voltar logo para a acupuntura, porque aí você não vai precisar fazer tantas sessões e instituir uma atividade associada quando você estiver bem. Vamos mais uma aqui que dá tempo de atender os nossos ouvintes. Vamos lá. Bom dia. Excelente programa, como sempre, né? E eu gostaria de saber da doutora se a acupuntura tem efeitos para doença de pele. No caso, psoríase, por exemplo. Ela faz algum efeito paliativo?
talvez curativo, não sei, a psoríase ainda não tem cura, né? Mas a acupuntura Curativo. ajuda a amenizar. Ó, eu vou dar um conselho para o senhor que eu aprendi com a dermatologista. Tire glúten da sua dieta, entendeu? Dependendo da acupuntura, que o senhor vai melhorar muito as lesões de pele. Eu conheci uma dermato que ela tinha psoríase e ela tratou a psoríase dela só tirando glúten. Ela paciente, entendeu? Então, eu estou lhe dando essa dica aqui, é muito interessante. A alimentação tem muito a ver. Uma alimentação inflamatória vai irritar a sua pele. Obviamente que a acupuntura vai ajudar nos processos alérgicos, né, de lesões, de doenças autoimunes, e ela ajuda a melhorar esse processo inflamatório, mas curativo não. O Leandro quer saber da fertilidade masculina e também nessa mesma linha aqui, deixa eu ver no nosso chat do YouTube, quem que escreveu aqui? Perdi, não é possível. Aqui o Milton quer saber na questão da disfunção erétil, doutora. Pois é, existem alguns trabalhos para homens mostrando a eficácia da acupuntura na disfunção erétil, no retardo, naqueles pacientes que têm, né, alguma alteração a esse nível, que a técnica de acupuntura ajuda. Em relação à infertilidade masculina, tanto a feminina quanto a masculina, a gente já tem comprovação científica que ele ajuda na melhora da qualidade do espermatozoide, né? Se ele tem tem que ver a causa da infertilidade masculina, mas varicocele, se ele tem diminuição de espermatozoide, se ele fez cirurgia, se ele precisa, porque a acupuntura ela vai melhorar essa circulação pélvica, tanto no homem quanto na mulher. Então, e aí, na mulher, ela vai melhorar a qualidade dos óvulos, vai melhorar a circulação uterina, né, para que ela consiga, né, o embrião consiga acoplar, sem diminuir a contratilidade. E no homem também vai melhorar tanto a qualidade dos espermatozoides, a quantidade, como a irrigação local. Então, tem uma boa resposta, sim. O Olavo, filho de Guarulhos, bom dia, Danilo, estou ouvindo, gostando muito de uma medicina que eu não tinha nenhum ou pouco conhecimento, estou gostando muito de conhecer mais sobre a acupuntura. A Marildes de Santos, Danilo, gosto dos temas que você aborda, né? Eu fiz acupuntura, tive tendinite no tornozelo, pilates e minhas dores acabaram, não é? Doutor, a Lucido Guarujá também, parabéns pelo tema, faço suporte com acupuntura, agulhas, e me ajudou muito durante a fase de luto do falecimento da minha mãe. A Marilda do interior, ela tá preocupada, doutora, eu sei que a gente já falou sobre isso, mas se puder atender aqui, ela tá preocupada com relação aos piercings, né, auriculares aqui, porque ela tem uma filha na fase adolescente e tá preocupada. Então, o piercing auricular pode ser prejudicial ou não? Não. Ele ela não vai usar aquela orelha que já está furada para fazer aurículo, porque não vai funcionar. Somente. A Elaine, final de telefone 6219, ela pergunta, posso mandar mensagem ao vivo por aqui? Claro que pode, Eliane. Esse é o nosso canal aqui, viu, de contato direto no nosso WhatsApp, o 11 99904 8756. Pode mandar a sua dúvida, se der tempo a gente repassa aqui para a doutora Mara Mendes, que é médica acupunturista, não é? Agora, acho que o que fica também de lição, em resumo aqui do nosso quadro, falando sobre acupuntura, não é, doutora? Que não existe milagre, né? Não adianta espetar um monte de agulha e achar que você vai perder 30 quilos, que você vai se curar, né, da artrite, da artrose, da gota. Você precisa fazer também todos os outros acompanhamentos, os exames todos, mudar hábitos, né, de alimentação, que a gente já até falou sobre isso na semana passada, mas fato é que ajuda em muito, não? Pois é, eu digo sempre que existem pilares na vida da gente, né? Então, assim, para a gente ter hoje uma qualidade de vida melhor,
a população está envelhecendo mais e ela tem que envelhecer com qualidade. Então, existe a alimentação, como dizem, né? O intestino é o nosso segundo cérebro, então a gente é o que a gente come, e é verdade. Uma alimentação saudável, anti-inflamatória, uma qualidade de sono boa. Então, a gente seguir o ciclo circadiano é muito importante. Então, você dorme cedo, acorda cedo, atividade física, imprescindível, para mim, inegociável. Alimentação saudável é atividade física, e aí você vai ter, na atividade física, liberação de endorfinas, né, também de neurotransmissores. Então, tem que ser feita 4 vezes semanais. Então, se ela tem uma qualidade de vida, assim, boa, e ela tem algumas dores ou alguma outra coisa para tratar, a acupuntura vai entrar também muito bem, para auxiliar, porque também libera neurotransmissor, então também libera endorfina e vai dar bem-estar para ela. Então, é importante a gente buscar o quê? A saúde física e mental, o bem-estar. Na reta final aqui, tá chegando já daqui a pouquinho o Odilon Wagner, mas a Yara Batista de Santos, ela diz aqui que a acupuntura... ela faz uma pergunta, né? Se a acupuntura pode ajudar já um homem de mais idade, idoso, que tem dificuldade para urinar e que já fez cirurgia de próstata. Não, isoladamente não. Ele pode ajudar muito pouco, mas porque existe aí todo um processo de obstrução e tudo mais, mas ajuda no relaxamento do esfíncter, entendeu? Então pode-se tentar, mas não é garantido. Mandar um beijo aqui para Rosana Saad, que está ouvindo aqui, gosta de acupuntura, né? Lembrando que o nosso vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, faz ali a acupuntura, não é, doutora? O nosso querido vice-presidente fez a acupuntura no HC, lá nas clínicas, né, de São Paulo aí, né, no IOT e IP, e terminou a pós-graduação. Então, além de ser anestesiologista, o doutor Geraldo é médico acupunturista e um grande parceiro nosso, sabe? Ele sempre nos apoia em todos os eventos médicos, em tudo ele está junto a nós. Agora, vou passar os contatos aqui da doutora Mara, não é? Que tem aqui o Instagram, doutora Sim. Mara Valéria Mendes, doutora Mara Valéria Mendes no Instagram. Lá tem as lives, né? Os conteúdos todos que a doutora abastece ali a rede, e também passar do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. Aliás, agradecer o pessoal do Colégio Médico, né? Pela ponte aqui, CMBA.acupuntura médica no Instagram, então @cmba.acupuntura médica. Por lá também mais dicas sobre aí esse tratamento que ajuda em muito. Doutora, brigadíssimo, viu, pelo seu tempo, pela disponibilidade, por atender a gente aqui nesse sábado, falar um pouquinho mais de acupuntura, atender os nossos ouvintes, tirar todas as dúvidas. Brigadíssimo, viu? Tá bom, e qualquer coisa podem mandar mensagem no Instagram que eu respondo, tá bom? Obrigada também a vocês. Obrigado, bom final de semana. Obrigada. Tem um chamado do trânsito aqui, a gente vai saber como que tá o trânsito com a Débora na capital paulista nesse sábado e convidar, o ouvinte